Tratamento ortodôntico e implantodontia. Como aliar esses dois tratamentos? É sobre isso que eu converso com duas especialistas no assunto no quadro de entrevista. Acompanhe aí o nosso bate-papo. Bom, muitas pessoas que necessitam fazer o implante dentário, mas que estão fazendo tratamento ortodôntico, tem dúvida, né? E a gente aqui está hoje para esclarecer essas dúvidas, conversando um pouco com duas especialistas na área, que é a doutora Renilda Luna, ela é especialista em ortodontia e prótese dentária. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Obrigada, Siné, é um prazer estar aqui. Bom, e vamos conversar também com a doutora Nelma Almeida, ela é mestre em prótese dentária e também especialista em implantodontia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Siné, é um prazer grande estar aqui também. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, tirando algumas dúvidas logo sobre essa questão da ortodontia, né? Aquelas pessoas ou aqueles pacientes, doutora, que já têm um implante dentário, ele pode iniciar ou fazer um tratamento ortodôntico? Sim, o tratamento ortodôntico ele vem a favorecer uma estética e a harmonia facial do paciente como um todo. Porém, tem umas restrições. Se o paciente ele tem um implante na região anterior, nos caninos incisivos, isso dificulta um pouco esse tratamento. E se esse implante for na região posterior, nos molares, a gente tem uma facilidade maior de tratar esse paciente com essa retração, porque aí nós vamos usar o implante a nosso favor, onde tem uma ancoragem maior e a gente consegue retrair essa bateria anterior. Porém, assim, se o paciente ele tem um incisivo, é um implante, e os dentes do lado estão tortos, desalinhados, a gente tem que esclarecer para o paciente que a gente vai ajudá-lo com uma limitação. Aquele implante, naquela posição que ele está, ele vai continuar. Então, a gente tem que trabalhar com mais delicadeza, relatando sempre para o paciente o que a gente está fazendo, para que não crie uma expectativa e ele se frustre com aquilo. Porque o implante ele não vai movimentar. Quem vai movimentar e vai melhorar um pouco a estética são os dentes do lado. Nesse caso, o tratamento passa a ser mais prolongado ou não? Não é que seja mais prolongado. A estética final que o paciente deseja, ela não vai ter uma mesma qualidade, não vai ter o mesmo diagnóstico favorável em relação àquele que não tem implante nenhum. Porque assim, a gente... O resultado é diferente, O né? resultado é diferente, é limitado. Não é que o diagnóstico vai ser tão desfavorável ao ponto de eu chegar para o paciente e falar que ele não pode ser tratado. Ele pode, mas ele tem uma limitação e ele tem que ter consciência do que a gente vai fazer na boca dele, na arcada dentária, o que eu vou mexer. Porque a gente não pode prometer uma coisa que a gente não vai cumprir, né? Então, aquele dente, aquele implante na região anterior, ele não ajuda muito. Já no posterior, para uma retração, para o movimento em bloco é muito bom, é muito favorável para a gente. Então, o ideal mesmo é que antes de fazer o implante, o paciente faça logo o tratamento ortodôntico. Sim. Preparando para o implante, seria isso? Sim, a gente trabalha assim em um planejamento quando o paciente vem, a gente trabalha de acordo com o implantodontista determina para a gente, né, que a gente senta junto, estuda, esclarece, porque assim, ela tem a visão, o implantodontista tem a visão do que ele vai fazer para devolver aquela estética para o paciente e a gente tem que ver a nossa limitação e o que a gente pode fazer para auxiliar. Então assim, a gente senta junto, a gente planeja os nossos casos e aí chega num consenso. O que eu posso fazer? Eu vou melhorar, alinhar, nivelar os dentes, eu vou fechar algum espaço que ela necessita, ou eu vou abrir um espaço para ela criar aquela região para colocar aquele dente, aquele implante. Então, a gente trabalha de forma integrada para que tenha um sucesso no final, né? Que o paciente saia satisfeito e realmente, de fato, aquele tratamento chega no que a gente deseja, né? Que é no ápice. Doutora Nelma, essa sintonia entre vocês, entre os profissionais, ela é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Exatamente, porque a odontologia hoje, Alcineia, a odontologia moderna, ela é uma ciência multidisciplinar, né? Então, a ortodontia hoje ela trabalha muito em conjunto com a implantodontia nesse sentido. Eu e a doutora Renilda trabalhamos juntas e a gente consegue uma harmonia e favorecer muito, não só a estética, como a funcionalidade da mastigação, né? Principalmente nesses casos, por exemplo, onde o paciente chega com a necessidade de implante a princípio, mas nós vemos que os espaços estão desfavoráveis. Os implantes precisam ser instalados em espaços
que cumpram a função de cada um. Aí a ortodontia entra porque ela vai me deixar os espaços necessários para eu trabalhar com a implantodontia e a prótese sobre implante, regularizar tudo, alinhar, além de alinhamento também, a regularização do processo mastigatório, que é a própria mordida e espaços protéticos. Daí, então, a gente pode entender que a ortodontia e a implantodontia trabalham em conjunto principalmente não só para alinhar e devolver a funcionalidade, mas também como agir em todo um conjunto, né? Isso é muito importante. E assim, hoje a ortodontia ela não visa só alinhar e nivelar os dentes, né? A gente trabalha com a face do paciente, porque muitas vezes também o paciente ele vem para a orto desejando, eu perdi um dente, eu queria fechar porque eu tenho o segundo molar, o terceiro molar. Muitas vezes a gente não pode fechar esse espaço, mesmo que ele tenha uma estrutura de osso, porque a gente precisa encaminhar ele para a implantodontia. Porque quando a gente imagina aquele aspecto facial do paciente, como que ele vai ficar? Com o tempo ele vai ficar com perfil murcho, com linhas, com vincos, então a gente tem que pensar nesse rosto, não só no sorriso. Antigamente a ortodontia ela visava muito essa parte interna. Hoje em dia a gente visa a externa. Tem paciente que chega com protrusão, por exemplo. A gente não pode já. Por mais que ele tenha perdido um dente, a gente prefere encaminhar ele para implante, mesmo sabendo que a orto com seus movimentos consegue fechar aquele espaço, porque é como eu digo com as pacientes, eu brinco com elas, eu vou fechar esse espaço, não te encaminho para o implante, aí depois você vai passar o batom aonde? Porque o lábio ele vai inverter. Então, assim, a gente tem que ter bom senso e encaminhar pro outro, tem pro uma colega, consequência, né? Tem uma consequência. Porque tem uns que vêm, eles falam assim, mas eu perdi, eu já fui um colega de vocês e eles disseram que, puxa, que os dentes vão para trás. Eles vão, mas o lábio também acompanha aquele dente. E aí vai passar o batonzinho aonde? Vai ficar bela para onde? Aí eu prefiro encaminhar para a doutora Nelma, colocar o implante e ficar toda linda, né? Doutora Nelma, no meu caso aqui, eu tenho que ter essa paciência mesmo, né? Tem que ter essa paciência. Mas o seu caso já está finalizando, né, Alcinete? Você já está bonita. O sorriso agora já está bem bonito, a gente vai ficar mais ainda. Agora é só a cerejinha do bolo, que é o implante. A implantodontia vai entrar com uma cerejinha do seu bolo. Agora, uma pergunta sobre o implante, né? Muita gente tem medo de fazer o implante ainda. Esse medo todo se deve a quê, doutora, na sua opinião, hein? Porque não é um procedimento complicado, é ou não? Não, não é. E a gente quer esclarecer mais uma vez que o medo não é necessário. É porque o profissional ele trabalha com uma margem de segurança muito grande nessas cirurgias de implante, né? Então, o paciente ele é medicado para o pré-operatório, o transoperatório, o pós-operatório. Então, o risco de dor é muito mínimo. A gente sempre diz que a implantodontia, além de ser muito segura, ela é sem dor. Então, fiquem tranquilos. O importante é ficar com um sorriso bonito, arrumar o que precisa arrumar, né? Isso. E assim ficar bem consigo mesmo. Acho que essa é, digamos assim, o principal de tudo, é a pessoa se sentir bem consigo mesma, né? A melhor coisa que eu percebo, para mim pelo menos, é quando eu vejo a evolução daquele dente, o sorriso do paciente melhorando a cada mês. Isso pra gente é mais gratificante do que ficar com ele 4, 5, 6 anos no consultório. Para a gente não é interessante na Max Dental a gente ficar com um paciente que passe de 3 anos. O nosso objetivo é que ele faça o tratamento, como diz a doutora, em qualquer área, sem dor e com menos tempo, né? Então a gente tem os acessórios, os fios, os brackets, tudo para que isso seja alcançado. Então a gente precisa da colaboração dele, que ele faça a parte dele na higienização e na liga dos acessórios que a gente passa. Ok, adorei esse bate-papo aqui com vocês. Vamos conversar outras vezes? Vamos sim. Muito obrigada. Sempre muito bom esse bate-papo, obrigada. Eu que agradeço. Também é um prazer, a gente está informando, a boa odontologia é necessária nos dias de hoje, né? Então estamos sempre às ordens. Ok, e é isso aí, gente, saúde bucal, né? Então nada melhor do que a gente ter orientações precisas com quem entende do assunto. Mais uma vez, muito obrigada.